Gente, é muito bom estar aqui, né? A gente é uma responsabilidade enorme estar aqui também, mas muito feliz de estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem para falar com a gente nessa manhã, né? O pastor Andy, a pastora Kézia estão, eu falei para ele, né? Até brinquei com ele, está na cidade mais profética do Brasil, que é a cidade de Vitória no Espírito Santo, ó, aleluia. E eles estão ministrando lá, tem sido uma bênção. O Andy falou comigo que tem sido uma bênção o que Deus tem feito lá. E me trouxe essa missão de compartilhar a palavra com vocês hoje. Então, para mim, realmente é um privilégio, uma honra, né, de estar aqui. Antes de tudo, eu quero colocar algo especial, né? O fato de eu estar aqui, e muitas vezes é importante, pega isso para a tua vida. Muita gente olha quem está aqui ministrando, e a gente tem duas situações. Ou a gente coloca a pessoa dentro de um patamar acima, ou muitas vezes a gente coloca a pessoa num lugar de julgamento. Só que assim, gente, quem está aqui é só alguém igual você, ele só está cumprindo um chamado que Deus chamou para fazer. Então, se você está aqui, você olhar alguém vindo pregar, e para você não ficar com um olhar de julgamento, se você quiser olhar para alguém, olha para a mesma direção que eu estou olhando, que é para Jesus, amém? Eu não sou melhor que você, também tem boleto para pagar, tem conta para pagar, aleluia, meu filho está vindo aí, então tem bastante coisa ainda, imagine quantos boletos eu não tenho. E, enfim... Mas a mensagem de hoje é interessante porque o contexto histórico daquilo que eu quero compartilhar com você hoje, e eu até chamei, né, dei um tema para essa mensagem chamada é Tempo de Avançar. Né? E é interessante que o contexto dessa mensagem, desse texto, que a gente vai estar lendo hoje, daquilo que eu vou compartilhar contigo hoje, ele vem de um contexto, é muito interessante. Primeira vez que Deus realmente destravou algo na minha vida a partir dessa mensagem que a gente vai compartilhar hoje. Foi no ano de 2019, eu ainda não era casado com a Maísa, até a gente brincava na época, a gente estava inaugurando um ministério chamado Namorando para Sempre, a gente estava 6 anos namorando. Eu, meu Deus. E, gente, mas assim, a gente tinha algo muito concreto, de dizer, olha, a gente só vai se casar no momento que a gente tiver convicção de que é o momento certo. A gente não queria espiritualizar as coisas, mas a gente também não queria dar um passo em falso. E aí eu participei de lá em Araçatuba, a gente tinha uma conferência chamada Recall, que era uma conferência para líderes, e um pastor chamado Mário de Freitas trouxe uma mensagem em cima desse texto. E a partir daquele dia, Deus realmente disse, olha, é um tempo de avançar. É um tempo de partir para o próximo nível, é um tempo de transição. Né? E é interessante o contexto profético que isso acontece. Né? A gente, esse ano... Só para você saber, a gente está 10 anos juntos. Depois de 10 anos, a gente vai ter o nosso primeiro filho. Então, eu acredito que tudo isso é profético. Amém? E eu creio, de verdade, eu creio. Eu até orei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale, é sobre esses temas que você quer que eu fale. E Deus realmente me incomodou e realmente eu creio que essa manhã é uma manhã de romper na sua vida. Essa manhã é uma manhã de você avançar. Existem pessoas aqui que estão aqui nessa casa e que talvez você veio até de outra igreja e que você está ali, sei lá, 40 anos na margem, esperando a sua vida avançar, esperando por promessas. Mas eu creio que o que Deus tem para liberar para a sua vida hoje vai destravar a sua vida para o destino profético que Ele tem. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo fale aquilo que eu não consiga falar. Eu oro, Jesus, para que a Tua palavra, ao ser revelada, ela possa convencer corações e mentes. Deus, isso não é sobre mim, não é sobre o que eu falo, não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Tu és, é sobre a Sua palavra, é sobre o Senhor aqui, Jesus. E eu oro para que essa manhã seja uma manhã de avanço, de liberação espiritual. Eu oro, Deus, para que promessas que estão retidas há tempo sejam destravadas aqui. Eu oro para que a sua igreja seja encorajada a avançar em direção ao destino que o Senhor tem para ela. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém? Então o texto que eu queria ler com você está em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Não é uma coincidência que meu filho vai chamar de Josué, mas não é uma coincidência. Amém. Então, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Provavelmente você deve conhecer esse texto, provavelmente tem gente que tem até a tatuagem desse texto, mas eu quero ler o texto todo com você, do 1 ao 9. Amém? Então, vamos lá. Josué 1, do versículo 1 ao 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Disse o Senhor Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Repita isso comigo. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para os israelitas. Assim como eu prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer às leis, toda a lei de Moisés, meu servo Moisés ordenou a você. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde for que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Para você entender o contexto, esse é um ponto. Israel era escravo no Egito, então Deus cria todo um plano de salvação e liberta o povo do Egito. Você deve ter ouvido essa história. E aí, à medida que o povo de Israel é liberto do Egito, eles entram num contexto de deserto. Geograficamente, para você saber, Israel não levaria 40 anos para atravessar o deserto. Apesar de ser quase 1 milhão de pessoas que estavam andando ali. Geograficamente, aquilo em 2, 3 anos, o povo conseguiria atravessar a terra. Mas, por conta da conduta, das escolhas e do trabalhar de Deus com o seu povo, Israel tinha passado 40 anos esperando o cumprimento da promessa. A promessa que havia sido dada a Moisés e a promessa que havia sido profetizada para José, porque José, quando estava lá, ele disse isso, você consegue ler isso em Hebreus 11, e você consegue ler em Gênesis. José fala: quando o povo de Israel for sair do Egito, não esqueçam de levar meus ossos. José tinha convicção de que Deus os tiraria daquele lugar de escravidão e levaria para um outro lugar. Então nós estamos falando desse contexto. Um contexto de que Israel está na margem do Rio Jordão, a terra está do outro lado do rio, eles estão esperando para atravessar. E qual que é a marca que Deus coloca para o povo de Israel, para marcar o tempo de transição? Versículo 1 e 2, ele deixa muito claro: Moisés morreu. É a hora de avançar. É interessante porque essa é uma marca de transição. É a morte da aliança antiga, a morte do velho para a entrada do novo. A gente é muito bom aqui como brasileiros, e essa é uma palavra transição interessante, porque a gente é muito bom de começar coisas. Todo mundo tem uma boa ideia de negócio, todo mundo tem uma boa ideia de qualquer coisa. E você começa. Você vai lá e começa. Aqui em Florianópolis, gente, eu me surpreendo com a coragem da galera que vem para cá. Porque assim, lá em São Paulo, eu vejo muita gente, acho que até se limitava muito. Não, você tem que fazer um business plan, você tem que ter um lugar, não, você tem que pensar na estratégia do cliente. E aqui eu vejo gente que, cara, a Marcela que está aqui, a Marcela já começou uns 10 negócios, só esse ano. Assim, você tem coragem, muita gente tem coragem para começar. E muitas vezes para terminar. Mas a gente não sabe transicionar de ciclos. A gente tem uma certa dificuldade. E por que essa era a marca, né, de que realmente Deus traz para ele? Porque era uma transição de liderança. Deus estava realmente destituindo Moisés, que ia ficar pelo caminho. E um novo ciclo de autoridade. Para você entender também o contexto histórico, Moisés ele foi tirado do Egito para crescer fora do contexto de escravidão. Ele cresce no Egito como um príncipe, para ele ter uma outra mentalidade. Só que Moisés, ele era um cara totalmente do poder. Moisés não era relacional.
Nós estamos falando de um cara que, quando ele sai do Egito, ele esquece a esposa. O sogro dele tem que trazer. Olha esse cara. Ele era um cara que, para dar varada na rocha, ele era bom. Mas não era um cara do relacionamento. Ele não circuncidou nem o filho. E Josué não. Josué, pelo contrário, a primeira coisa que ele faz depois desse texto é uma marca de aliança. Todos os homens são circuncidados. E Josué, é dele. Aquela promessa que você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso a primeira vez, a primeira menção, é feito por Josué. Um cara totalmente relacional. Por isso que Deus estava realmente iniciando um novo ciclo para Israel. Mas por que a gente não avança? Muita gente está com medo. A gente não confia totalmente na palavra de Deus. A gente tem uma tendência ao comodismo. Gente, vamos pensar aqui. Eu gosto de fazer esse exercício. A gente olha e fala, poxa, e muitas vezes como crente fala, um deserto, né? Nossa, eu estou passando um deserto. Mas vamos olhar o deserto de Israel. Vamos lá. Sapato e roupa não deterioravam. Então, para os homens, 40 anos sem precisar entrar na Zara. Glória a Deus. Já olha isso. Comida boa, todo dia de manhã. Os caras não precisavam caçar, não precisavam ir na padaria. Era só abrir a porta, pegar o maná e beleza. Queria churrasco? Deus providenciava o churrasco. Água limpinha. De dia tinha um ar-condicionado, a nuvem acompanhava. E à noite tinha um aquecedor. Ô, glória! Gente, 40 anos vivendo debaixo de um cuidado e proteção de Deus. Havia uma tendência ao comodismo. Deus estava fazendo tudo por mim. Então, e muitas vezes nós, por andarmos na graça e estar debaixo do cuidado de Deus, a gente tem uma tendência a ficar no lugar confortável, a avançar diante da promessa que Deus tem. Um outro ponto. A gente lida muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com o passado e com a raiz de escravidão que ficou na nossa mentalidade. Mas não tem que ser assim. Na verdade, Deus está te chamando para que você entre numa nova porção. Você não foi criado para viver no deserto, você não foi criado para viver na margem do rio, você foi criado para viver as promessas que o Senhor tem para você. Mas para você avançar em direção às promessas, aquilo que é velho precisa morrer. Ninguém vive o novo enquanto o velho não morre. O próprio Cristo disse, não se coloca vinho novo sob odres velhos. Não é possível você entrar numa nova porção de autoridade se aquela antiga não morrer. Se para Israel avançar, Moisés tinha que morrer, qual que é o seu Moisés? O que hoje na sua vida precisa morrer e ficar para trás? O que hoje, que está dentro da sua vida, que te trava, que precisa morrer dentro do seu coração, que precisa morrer para que você avance? E pensando sobre isso, meditando sobre isso, Deus trouxe alguns pontos de algumas coisas que travam a nossa vida. Que fazem a gente realmente ficar travado, que faz a gente realmente não avançar, que faz com que a nossa vida fique parada. Porque assim, gente, Israel já estava liberto do Egito. Israel já estava salvo. Israel já estava num lugar seguro. Deus, por Ele mesmo, Ele tinha uma aliança com o povo. Então, era a responsabilidade de Deus fazer com que aquilo desse certo. Então, Israel já estava num ambiente de segurança. Talvez você está num ambiente de salvação, já está num ambiente de segurança. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te salvou para viver nesse lugar à margem. Deus não tem um plano de salvação para você viver uma vida à margem. Está tudo bem, mediano, não, isso aqui está bom. Deus dá uma provisãozinha aqui. O maná está aqui, glória a Deus. Não estou menosprezando o maná, glória a Deus pela salvação. Gente, está aqui, glória a Deus. Mas estou querendo dizer para você que não foi para isso que você foi criado. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é para isso que você está sentado aqui agora nessa igreja. É porque Deus realmente tem algo novo. Então, a primeira coisa que pode nos avançar é porque nós não cremos totalmente nas promessas de Deus. Nós não confiamos totalmente. E a verdade é que se você está sentado aqui, você tem promessa. Ainda que você falasse para mim assim, não, Gu, nunca veio ninguém, nunca ninguém profetizou, pastor Andy, nunca veio o pastor Rick, não veio outro pastor e falou, eis que te digo, eu não tenho. Se você falar isso para mim e falar assim, eu não tenho promessa, vou te mostrar que na Bíblia, entre Novo e Velho Testamento,
existem no total 8.810 promessas sobre nós. Se você dividir isso aí por 365 dias, dá 24 promessas por dia para a sua vida. E se eu reduzir um pouco mais, a cada hora que passa, Deus tem uma promessa para você. Então, se você fala para mim, não, eu não tenho promessa, é uma mentira. A primeira coisa que você precisa desconstruir da sua mente. Porque realmente existem promessas de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui, você tem promessa. E se você tem dificuldade em crer, a Bíblia está lá à sua disposição para você consultar isso. Mas o problema é que a gente tem dificuldade em crer nessas promessas. O problema é que a gente tem um problema com a nossa própria fé. O problema é que a gente pensa que fé é acreditar e não crer. O conceito nosso de fé muitas vezes está errado. Ou a gente está cheio de incredulidade. E fé, quando eu creio, eu tenho a plena convicção naquilo que está sendo dito. Quando eu acredito, eu estou baseando na minha própria experiência. E estão dizendo, ó, com base naquilo que eu já vi acontecer no passado, então eu vou acreditar naquilo que Deus diz. Tem muito sobre mim. Agora, quando eu creio, é tudo sobre Ele, tudo sobre aquilo que Ele disse. E o problema é que muitas vezes a gente crê mais nas circunstâncias que na promessa. Gente, eu estou falando aqui e eu estou pregando isso para mim também. A minha esposa está aqui e não me deixa mentir. Quanto isso tem sido desafiador nessa estação para mim. Desde que a gente se casou e desde que a gente se mudou para cá, é todo dia. A resposta é que a gente vive de milagre. Quem vê aqui sorrindo, bonitinho, não sabe o que está passando. Glória a Deus. Muitas vezes, tem gente aqui sentada que você confia mais no saldo da sua conta bancária do que no que está escrito na palavra. Você precisa abrir o teu banco digital e falar, não, está aqui, glória a Deus. Vou conseguir pagar todos os boletos, glória a Deus. Não, está aqui, ó, glória. O meu rendimento mensal dos meus aportes financeiros estão funcionando, glória a Deus. Muitas vezes a gente acredita mais no diagnóstico médico e não no Deus que cura. A gente acredita mais na dificuldade de viver a promessa. Mas olha, porque é isso que aconteceu com Israel, tá? Não, a gente vai entrar lá, mas vai ter gigante, vai ter que lutar. Olha que dificuldade, gente. E a gente não acredita na promessa que Deus disse que faria. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o como e esquecemos do quem. A gente se preocupa, e o como, ele nos rouba de quem vai fazer. Nós preocupamos como Deus vai fazer, mas esqueceu quem prometeu que irá fazer. Preocupamos como vai ser, porque a gente não confia. O Brasil, hoje, é um dado terrível, mas nós somos o país campeão em ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu não estou querendo aqui, pelo amor de Deus, eu já fiz, quando uma vez eu postei isso no meu Instagram, e eu tive várias pessoas me dando conta, eu não estou desmerecendo o sentido patológico, amém? Mas a ansiedade, em sua matriz, significa incredulidade. Toda vez que eu estou ansioso, é porque, na verdade, lá no fundo, eu não creio que Deus vai fazer o que Ele falou que ia fazer. Todas as vezes que eu estou se movendo por ansiedade, na verdade, meu coração está cheio de incredulidade. E por que nós estamos cheios de incredulidade? E o que é a incredulidade? A incredulidade, na verdade, ela não é a ausência de fé. Incredulidade é a crença que se forma a partir da palavra que te alimenta. Pega essa chave. Incredulidade não é a ausência de fé. A incredulidade, na verdade, é a fé, é a crença que se forma a partir da palavra que te alimenta. A partir daquilo que você se alimenta todos os dias. A incredulidade é uma forma de crença que resiste à fé. É uma crença baseada na mentira. Existe um cara, que esse cara ele foi o responsável por toda a propaganda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar o termo que eu não quero que a gente tome strike no YouTube, porque às vezes a gente... E esse cara, depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra, até o final da Segunda Guerra, ele era o responsável por toda a propaganda do regime da Alemanha. E esse cara ele disse o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, muitas vezes, a gente está
trabalhando num contexto de incredulidade daquilo que Deus disse, porque nós cremos na mentira que elas são contadas repetidamente ao nosso respeito. Repetidamente você se alimenta daquilo. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você segue no Instagram, você tem que tomar cuidado com aquilo que você assiste, você precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve. Não é ser legalista. Não é ser legalista, não é você assim, não, esse tipo de música, isso aqui. Não, Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pergunta a ser feita é, ouvir isso me convém? Acompanhar essa pessoa me convém? Porque aquilo vai nutrir e ela pode desconstruir a fé que está sendo construída no seu coração. Provérbios 23, versículo 7 diz, porque como você imaginou na sua alma, assim é. Como você constrói dentro da sua mente, assim é. E existe uma batalha mental que milita contra a nossa fé. Existe uma batalha mental que milita contra aquilo que Deus prometeu. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos convida em Romanos 12 a renovar o nosso entendimento, que é o nosso culto racional. A fé, ela é tão racional quanto espiritual. A fé, ela não só se baseia num sentimento de arrepio. Na verdade, toma cuidado, porque às vezes o arrepio pode ser o ar-condicionado que está gelado. A fé, ela é a maior parte do tempo racional. Ela fala sobre a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. E Deus, Ele cuida de Josué antes de entrar na terra. E Ele dá uma chave no versículo 8 que diz, não deixe de falar as palavras desta lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus dá duas chaves para ele. Josué, não deixe de falar a palavra. Não deixe de declarar a palavra. E não deixe de meditar na palavra. E meditar, gente, meditar na palavra não é eu sentar lá e ficar, não. Meditar na palavra é pegar um texto no seu coração e ficar com ele na sua mente o dia todo. Meditar na palavra, a gente tem um testemunho, final de semana passado a gente estava enfrentando, eu tinha um desafio, tinha uma coisa para essa semana, e a gente até estava no aniversário de um amigo nosso em Itajaí, e a gente veio voltando no carro, e a gente veio orando, e eu estou nesse contexto de crescer em confiança, amém? E eu comecei a orar e falei para a Má assim, falei, não, vamos orar, vamos entregar isso na mão de Deus. Deus disse que faria, Ele vai fazer. E nós viemos orando e a gente declarou. O versículo está em Filipenses 4, não me lembro se é 17 ou 19, não me lembro, que diz que o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, irá suprir todas as necessidades de vocês. E nós viemos declarando isso. Falei, não, o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, irá suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, irá suprir todas as minhas necessidades. Oramos, descansamos. No outro dia, de manhã, tinha uma notificação de um Pix que eu nem imaginava que ia vir. Por quê? A gente precisa falar e meditar na palavra. E qual é o poder da palavra? Tudo que existe foi criado pela palavra. Então, todas as vezes que eu declaro uma palavra que sai da boca de Deus, na verdade eu estou criando uma realidade com Deus. Se tudo que existe foi criado pelo haja de Deus, pela palavra que saiu da boca de Deus, todas as vezes que eu estou declarando a palavra de Deus, eu estou criando uma nova realidade com Ele. A natureza, opa, essas palavras já foram ditas uma vez, nós precisamos obedecer. Outro ponto, quando você filtra aquilo que você ouve, você filtra aquilo que você vive. Então, quantas vezes que eu falo a palavra, eu não estou só falando só vocês estão ouvindo, eu também estou ouvindo. E eu estou determinando aquilo que eu quero viver. E todas as vezes que a palavra de Deus é liberada da boca de Deus, ela cria um caminho. Ela cria um caminho, e um caminho que sempre esse caminho vai nos levar mais perto dele. Toda promessa, toda palavra liberada por Deus, ela cria um caminho onde a gente vai ser levado até Ele. Quando Pedro estava ali no meio do mar, estava aquela onda acontecendo, e aquela coisa de Jesus vem andando, imagina, gente, loucura total. E aí está Pedro ali dentro do barco, a gente fala, não, Pedro andou sobre as águas. Não. Antes de andar sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. E a palavra liberada pela boca de Jesus, dizendo, vem, fez com que ele andasse sobre as águas. Toda palavra liberada pela boca de Deus, ela cria um caminho para que você se aproxime dele.
E a gente tem problema na nossa confiança. E hoje é um convite para você confiar plenamente naquilo que Deus disse que faria. Se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é da natureza dEle, da natureza fiel dEle, cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Então você pode entrar na sua casa hoje à noite, deitar e dormir, porque Deus disse que faria, Ele vai fazer. E é nossa função dormir. Sabia que é tão cristão e tão espiritual você dormir? Quando você passar a noite orando? Na verdade, se a gente passar muitas vezes a noite orando, fala muito mais da nossa incredulidade do que a nossa fé. Eu não estou militando contra isso, mas se eu passo, presta atenção nesse contexto. Se eu passo a noite orando, não, Deus, você tem que fazer. Existe intercessão, mas existem momentos que você ora, você libera e você descansa porque você confia em que Deus faz. E hoje é um convite para você realmente crer naquilo que Deus disse que faria. E se você tiver dificuldade, se te faltar inspiração, Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres como nós, que decidiram viver pela palavra. Eu te convido a meditar nisso essa semana, amém? E outra coisa que pode nos impedir de avançar é a falta de ação. Se a falta de fé nos paralisa espiritualmente, a falta de ação nos paralisa naturalmente. É interessante porque Deus ele reserva mais um tempo. Esse texto de Josué 1 ele é muito chave para aquilo que Israel viveria. E Deus reserva um texto, uma parte. Ele diz assim para Josué, versículo 3. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde você pisar os seus pés, eu te darei. E é interessante que a gente, como crente, a gente é crente, né, gente? E crente, às vezes, faz umas coisas assim, acha que é no sentido místico da coisa. Então, aí você entra lá, não estou dizendo que não é, tá? Aí você vai lá num terreno, fala, onde eu pisar a planta do meu pé, esse lugar vai ser meu, glória a Deus. Ok, eu creio nisso. Eu creio em atos de fé, eu creio em atos proféticos. Mas não é somente de algo mágico, não é algo místico. Mas o que Deus está falando para Josué é sobre ação. Porque eu só consigo pisar o meu pé aqui se eu me mexer. Eu só consigo pisar o meu pé no palco se eu me mexer, se eu me mover. O que Deus está falando para Josué? Olha, todo lugar que você se mover até aquele lugar vai ser seu. Existe um poder de conquista quando a gente se move. Existe gente esperando. Deus disse que vai me salvar há anos. E Deus está dizendo, você só precisa se mover. Tem uma historinha que diz, né? Eu sempre conto essa historinha, a Maísa vai lembrar, mas enfim. Que dizem que uma vez começou a chover numa pequena cidade, a cidade inundou, e tinha uma senhorinha lá, ela estava em cima do telhado da casa dela, e aí começou a água subindo, e aí passou os primeiros vizinhos, dizendo, olha, Dona Maria, desce daí, vai inundar tudo, a senhora não vai conseguir. Ela falou, não, Deus vai me resgatar. Subiu um pouco mais a água, daqui a pouco passou uns pescadores e falou, Dona Maria, olha, a água está subindo, a senhora não vai conseguir sair daí, a gente está com o barco aqui, a gente ajuda a senhora a entrar. Ela disse, não, relaxa, Deus vai me resgatar. E aí depois a água já estava muito lá em cima, começou a bater no tornozelo dela, veio os bombeiros com o helicóptero, colocou a rede para içar ela. Vem, Dona Maria. Ela disse, não, meu Deus vai me resgatar. A água subiu, Dona Maria morreu, chegou lá no céu, falou, Jesus, fiquei te esperando para me resgatar. Ele falou, Dona Maria, eu te mandei os seus vizinhos, eu mandei os pescadores, eu mandei o bombeiro, você não saiu, você está morta porque você quis. Porque muitas vezes o que Deus está esperando é que você se mova. Tem promessas na sua vida que só vai conquistar à medida que você se move. Esperar em Cristo é caminhar. Esperar não não é uma espera passiva muitas vezes. Eu não estou dizendo para você dar os pés pelas mãos. Mas existe uma espera ativa. Eu caminho em direção à promessa. Eu caminho em direção daquilo que Deus está me chamando para fazer. Existe um poder na ação. Tiago fala em Tiago 2:26, diz, a fé sem obras é morta. Não basta somente eu crer com a minha mente, crer com meus lábios e não me mover em direção àquilo. Esses tempos atrás o gente falou, o Gu é faixa preta. Só que, gente, foram 13 anos entrando numa academia de jiu-jitsu, pisando o meu pé lá dentro,
suando. Teve dia que eu saí de lá mais cansado. Teve dia que eu fui finalizado, que eu falei, não, eu vou desistir desse negócio. Meu Deus. Aí o dia que você estava mais assim com a mente, falando, não, hoje eu vou chegar lá, nossa, hoje eu vou, meu Deus, vou soltar o especial, vou pegar todo mundo. Você apanhava igual um condenado, falava, meu Deus, eu vou parar com isso. 13 anos pisando na terra, 13 anos lá, 13 anos todos os dias, cumprimenta, fazendo a mesma coisa, se movendo, até que o dia chega a conquista. E aí tem gente aqui que quer emagrecer e quer fazer o projeto verão em uma semana. Você não vai na academia, não vai mudar, gente. Tem coisa que é prática. Tem coisa que você precisa se mover. Tem coisa na sua vida que só vai mudar à medida que você se move. Muitas vezes a gente está esperando a promessa chegar quando Jesus só espera que você age. Por todo o Evangelho, tudo aquilo que Jesus fez, tinha uma chamada para ação. Todas as vezes que você vê que Jesus tinha um encontro com alguém, ele convidava a pessoa a fazer algo. Ele encontrou os discípulos, larga tudo e me segue. Ele encontrou aquele jovem rico, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele curou o cego, e é interessante essa história, o cego do tanque de Siloé, eu até fiz essa nota ontem à noite. E quando ele cura o cego, que até Jesus gospe no chão, pega o barro, restaura ele. É algo muito forte isso que acontece. Só para você entender o contexto. Todas as vezes que alguém via um cego ou um mendigo, cuspia no chão, para amaldiçoar aquela pessoa amaldiçoada. E aí esse cara para diante de Jesus. E aí Jesus é tão incrível, que Jesus pega e gospe no chão. Aquele cara, às vezes, na cabeça dele, mais um que vai me deixar. Só que o que Jesus estava fazendo, essa é a última vez que alguém vai cuspir do seu lado e vai te amaldiçoar. A partir de agora você vai voltar a ver. Só que o que Jesus faz? Passa o barro na cara dele. Quer voltar a ver? Agora vai lá no tanque de Siloé e se lava. Eu fiquei pensando, Jesus é um cego. Você está de brincadeira. Mas muitas vezes a tua vista só vai voltar à medida que você for no lugar de se lavar, você tomar ação. Existem promessas que só vai acontecer na sua vida à medida que você se move. Porque existe um poder no milagre, no se mover. Tiago 1:22 fala, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, enganarão a si mesmos. Não se limita somente a ouvir. Porque você ouvir a palavra aqui, seja pelo pastor Andy, pela pastora Kézia, você ouvir a palavra no Connect, você ouvir a palavra, ok, mas se você só ouvir, vai ser só a informação. Se você não põe em prática, não tem mudança. E para quem quer avançar, para quem quer realmente em direção à promessa de Deus, Deus está chamando a se mover, a trabalhar. Existem vendas maiores que você quer fazer no seu negócio? Deus está te chamando para fazer mais uma ligação. Existem contratos que você quer fechar? Deus está te chamando para ir visitar o teu cliente. É um chamado a trabalhar, um chamado ao trabalho. Que Deus trabalha. Deus não tem serviço, Deus trabalha. E se a gente é filho dele, a gente tem que trabalhar. Então, se Deus está trabalhando, então eu vou trabalhar também, não tem calote. Ele vai cumprir o que ele disse que faria. Só que muitas vezes, e aí eu vou entrar no terceiro ponto, o trabalhar, o avançar, ele pode nos levar num lugar, ou revelar algo que a gente tem em nós e não percebe. Que é o terceiro ponto aqui que pode te impedir de alcançar a promessa. Que é a mentalidade escrava. Para você avançar, e para você realmente viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida, você precisa romper toda a raiz e toda a mentalidade de escravidão que tem dentro de você. Porque a promessa, quando a gente olha a promessa, ela não está só relacionada a uma geografia. O povo de Israel entrou na geografia que eles tinham escolhido. Eles estavam no lugar exato. Mas ainda assim, eu vou mostrar para você aqui no texto, eles tiveram problemas por conta de mentalidade escrava. Tem gente que muitas vezes você está no lugar onde Deus chamou para estar. Você está vivendo realmente na geografia da onde Deus chamou para viver. Mas você não avança, porque a sua mentalidade ainda ficou lá no Egito.
Existem muitas vezes, você está no lugar geográfico da bênção e da promessa de Deus, mas se a sua mentalidade não for transformada, não for renovada, você ainda continua repetindo os mesmos padrões. Josué capítulo 7, vou ler o versículo 20 e 21, mas antes eu vou dar um contexto. Então Israel foi lá, entrou na terra, Josué faz uma revolução, todo mundo se santifica, Deus faz maravilhas, o Rio Jordão abre, acontece várias coisas, e aí acontece a primeira grande batalha. A primeira grande batalha que Israel enfrenta na terra prometida é Jericó. Então você conhece Jericó? Israel teve fé o suficiente para rodear 7 vezes lá o muro e rodear a muralha para que realmente aquilo acontecesse. Só que a ordem do Senhor era que o seguinte: tudo que está dentro de Jericó, exceto a família de Raabe, que Deus tinha usado, tudo vai ser consagrado ao Senhor. Vocês não vão pôr a mão em nada. Então a gente está falando de um povo que agora saiu daquele contexto, que Deus estava cuidando, eles estavam indo realmente debaixo da palavra, eles estavam se movendo na palavra, e eles veem um milagre maravilhoso. Todas as muralhas de Jericó caem, eles vão lá e conquistam a terra de uma maneira extraordinária. Gente, eles não fizeram nada, eles só, entre aspas, eles deram 7 voltas, adoraram o Senhor, a muralha caiu e eles venceram a batalha, glória a Deus. Então, só que a ordem do Senhor era: olha, vocês vão entrar lá, não vai tocar em nada, e a terra é de vocês. Mas acontece, e aí depois a próxima batalha que Israel enfrenta é em Ai, uma cidadezinha pequena. Estrategicamente, numa atitude militar, Israel reduz o seu contingente e fala: Ai é pequenininha, a gente vai lá e vai vencer rapidamente, que o Senhor é conosco. Só que Ai bota Israel para correr. E não só bota Israel para correr, como mata 36. E aí Josué se rasga o coração diante do Senhor e fala: Senhor, lembra que ele é um cara relacional? Senhor, o que eu fiz? Deus fala: Josué, levanta. Tem alguém no meio do povo que descumpriu aquilo que eu falei. Então Josué capítulo 7, ele está falando desse contexto. E aí então Josué chama todas as tribos, todo mundo para fora da sua tenda, e Josué vai passando revista. Quem que fez? E aí eles encontram um camarada chamado Acã, que é esse texto, Josué 7, 20 e 21. Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles e estão escondidos debaixo da minha tenda. Alguém que olhou e que se moveu por recompensa, não por herança, comprometeu toda uma nação e fez uma nação sofrer. Você pode estar muitas vezes dentro do lugar que Deus te chamou para estar, mas porque você não renovou a tua mentalidade, você ainda tem padrão de escravidão na sua mente, que é trabalhar por recompensa. O que o escravo pensa? Eu trabalho, eu recebo. Eu faço, eu ganho. Eu lutei, eu tomei conta dessa casa aqui, está ali dentro, é meu. A capa é minha, o ouro é meu, a prata é minha, o que tem? E por conta dessa atitude, a nação inteira sofreu. Existem coisas que estão sendo comprometidas dentro da sua casa, da sua família, na nossa nação, por conta da nossa forma de pensar. Gente, eu vou falar uma coisa assim, com muita responsabilidade, mas o Brasil, com a nossa dimensão continental, com a nossa capacidade produtiva, com a nossa capacidade redentora, aqui, é o único lugar do mundo que você vai ver um hospital sendo conhecido por excelência, que é chamado de sírio-libanês. No mundo não existe, você não junta sírio-libanês. Tudo que o Brasil tem era para a gente ser talvez uma das maiores potências mundiais. Mas muitas vezes, pela nossa forma de pensar, a gente aproveita aquilo que tem para pedir desculpa para o mundo. Tem coisa na nossa nação que está sendo comprometida, tem coisa na nossa casa que está sendo comprometida pela nossa maneira de pensar. Tem gente vivendo uma vida na margem do rio, porque conta da sua mentalidade errada. Mas o que é uma mentalidade escrava? É
olhar e se mover por uma perspectiva de benefícios, não de responsabilidade. Se mover numa perspectiva do que eu ganho com isso? Do que eu ganho se eu dizimar? O que eu ganho se eu for no Connect? O que eu ganho se eu levantar cedo e vir para a igreja? O que eu ganho? O que vem em troca? É pensar nos meus direitos, no meu salário, na recompensa, o que eu ganho com isso? E olha só, gente, não é só o pecado, não. Na verdade mesmo, para ser bem sincero com você, o diabo ele vai te atentar a pecar. E você tem que vencer contra o pecado, amém? Não estou falando nenhuma heresia aqui. Mas muitas vezes, ele não está preocupado com o pecado. Porque o pecado tem solução. Jesus morreu na cruz, você já é perdoado, o sangue de Jesus te cobre. É muitas vezes fazer o certo da maneira errada. O cara estava trabalhando para Israel. Ele estava fazendo o que Deus mandou Israel inteiro a fazer. Mas a perspectiva e a maneira dele agir estava errada. Nós não somos corrompidos pelo mal que praticamos, mas no interesse, a partir do certo que fazemos. Nós não somos corrompidos pelo mal que praticamos, mas no interesse, a partir do certo que fazemos. É uma teologia baseada no mérito e na recompensa. E eu quero dizer, o Evangelho, ele não é só para melhorar a sua vida. O Evangelho é para transformar a sua vida. É para transformação. E esse espírito de rebeldia, ele está associado ao desempenho. Quando nós nos movemos numa mentalidade escrava, o outro ser abençoado, traz para nós uma sensação de que ele pegou um pedaço que era seu. A gente é muito bom, gente. A gente é muito bom. Se alguém ligar agora para a igreja e falar assim, ó, morreu alguém muito conhecido, a gente precisa lá chorar com ele. A igreja inteira, se bobear, vai. A gente é muito bom de chorar com os que choram. Mas na hora de se alegrar com os que se alegram. É muito fácil. Nossa, meu irmão, que luta. Eu vou orar por você. Ai, nós vamos chorar junto. Glória a Deus. Mas na hora que o irmão chega e fala assim, cara, Deus abençoou, me prosperou. Olha o carro novo que eu comprei. Será que precisava de um carro desse? Será? Será que gente, olha aqui como é que está esse prédio vazio. Será que o pastor Henrique precisava pegar essa igreja desse tamanho? Será? Vai pagar um aluguel mais caro, meu Deus do céu. Isso não está errado não, gente. Não é só você que pensa dessa maneira, não. Em João 12, do 1 ao 8, conta uma história muito parecida. Jesus estava ali, reunido com os discípulos, entra uma mulher chamada Maria. Essa mulher, ela quebra um vaso de alabastro. E aí Judas está lá atrás. Que desperdício. Será que dava para ter vendido isso, não? Pegava o dinheiro e dava para os pobres. Olha que causa nobre, gente. E Jesus falou, vocês não sabem o que ela está fazendo por mim. Você não entendeu. Sabe o que acontece? A nossa mentalidade é tão escravizada, que a gente está tão acostumado a entrar na presença de Deus e dar uma borrifadinha da nossa adoração para Ele, e quando a gente vê alguém derramando, a gente julga. A gente é tão acostumado a chegar e dar só um pouquinho só no pé de Jesus. Todo domingo um pouquinho só. Aí chega alguém aqui apaixonado e chora, e glória a Deus. Será que precisa disso? Não é uma mentalidade escrava, gente. Está enraizado. A gente precisa quebrar isso. A outra prova, né, o filho pródigo. Tinha 2 filhos pródigos na história. Um que é o que foi lá e fez tudo o que fez, e o outro que estava dentro da casa. Que ele fica enciumado quando o outro volta. Eu estou aqui. E você não olhou para mim? Você nunca pensou sobre mim? Ô pai, ele faz tudo o que faz, aí você volta, dá um anel de autoridade para ele? Como assim? Uma outra história que revela muito isso. Lucas 10. Deixa eu pegar aqui Consegue abrir para mim aí, quem está na mídia, por favor? Lucas 10. Versículo 40, eu acho, começa. Vai no 40, por favor. Um versículo antes. Mais um antes, 38. Por favor.
Ora, quando iam de caminho a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Andava preocupada com muito o quê? E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá conta que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz, porém, que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Próximo versículo. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A grande verdade é que Jesus não tinha problema com o trabalho. Marta poderia muito bem estar revelando adoração e honra ao Senhor através do trabalho. Mas a mentalidade de Marta é que estava errada. Então eu fico imaginando, ela estava lá, passa com uma bandeja de pão de queijo e olha. Irmão, gente. Se tem uma pessoa que te irrita, às vezes, é teu irmão. Você ama aquele miserável, mas ele te irrita. E aí o pior ainda é quando você está fazendo uma coisa e o teu irmão está sentado. Está sentado assistindo Netflix, né, Davi? Está levando o lixo para fora e está lá a Laís sentada vendo Netflix. Incomoda. E aí, Marta, é tão forte aquela mentalidade escrava dentro dela, que ela vai lá e ela dá um checkmate em Jesus. Ela dá um enquadro em Jesus. Eu falo assim: Jesus, você não está percebendo, não? Maria está sentada aqui, eu estou fazendo tudo. Você não manda ela vir me ajudar. Jesus fala: não, você entendeu errado, Marta. Não é sobre o serviço. É sobre relação. Não é sobre servir para receber uma recompensa ou para mostrar que você está fazendo o que você está fazendo. Não é porque você chegou aqui mais cedo que Deus vai te dar uma bênção diferente. Não é sobre serviço, você não entendeu nada. É relacional. É relação. Você poderia estar fazendo o pão para mim aqui, me adorando, me servindo da mesma maneira e vivenciando aquilo que eu estou te dando, mas você escolheu, você entendeu a coisa totalmente errada. Porque o trabalho que nós fazemos é a forma que nós expressamos as virtudes que Deus tem em nós. E quando eu trabalho para o reino de Deus, eu não estou trabalhando por uma recompensa. Eu estou trabalhando para aumentar a nossa área de influência. Eu estou trabalhando pela família. Gente, eu trabalho em casa e não recebo nada por isso. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando pela minha família. E aí, tá, mas como a gente vence então? Qual que é o que é o oposto então à mentalidade escrava, essa maneira de pensar? A primeira tendência é a gente pensar que o oposto à escravidão é liberdade, autonomia, mas é um equívoco. Porque nós só vamos ser mais livres quanto mais dependentes nós formos. Porque fazer por si, fazer por você mesmo, é tão egoísta quanto fazer pensando nos seus direitos. É a mesma coisa que você ser um escravo. Só que só vai mudar de senhor. Você saiu da mão daquele que te governava e agora seu eu te governa. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Qual que então é o antagonismo da escravidão? Dessa mentalidade de escravidão? A filiação. Paulo fala em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Presta atenção, você está com a sua Bíblia, abre esse versículo. Amém? Vocês estão comigo, gente? Gálatas 4, do 1 ao 7. Abriram aí? Glória a Deus? Vamos lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados
aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vou ler de novo. Assim você já não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Paulo não diz, assim você não é mais escravo, mais livre. Não, Paulo diz, você não é mais escravo, mas agora você é um filho. E o antagonismo à escravidão é a filiação de Deus Pai. Porque a partir do momento que você se torna um filho, você tem uma herança, você não tem uma recompensa. Que quando eu me reconheço como um filho, eu reconheço a minha verdadeira identidade. Eu não me movo mais por aprovação, por recompensa ou por uma troca, mas eu me movo pela convicção da minha herança que está preparada. Eu me movo pela convicção do nome que eu carrego. Gente, meu filho, quando ele nascer, ele não vai precisar trabalhar por nada que eu tenho. Não que eu tenha muita coisa, mas ele não vai precisar trabalhar nada que eu tenho. Tudo que eu tenho, meu filho vai ter acesso. Por quê? Porque ele é filho. Porque ele não é escravo. E porque nós somos filhos. Quero chamar a equipe de louvor para subir, foi uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. E porque nós somos filhos, nós temos acesso à promessa pela herança. A grande verdade, queridos, é que eu creio que o Senhor, Ele quer que você creia naquilo que Ele disse. Se mova para os lugares que Ele te chama. E acesse como um filho. Ele quer que você creia com convicção naquilo que Ele disse. Você se mova em direção ao destino que Ele tem para você. E que você acesse a sua herança por filiação. E por como é uma herança, tem coisa que vai demorar um tempo para você pegar. Mas Ele vai te dar. Porque Ele é seu, por herança. Não é uma barganha. Mas às vezes eu posso ter ministrado hoje aqui, no meio que a gente está falando, eu estou quase acabando, a gente tem ceia ainda. Como que você consegue vencer? Porque às vezes está dentro de você tanto, a sua dificuldade com a fé é tamanha, que você foi criado às vezes num padrão de que as pessoas sempre mentiam para você. Ou talvez se mover para você é difícil porque você foi criado debaixo de um comodismo e você já quebrou a cara porque se moveu outras vezes. Ou talvez para você essa palavra filiação é o maior problema, porque você não teve uma boa filiação. Seu pai natural não foi uma boa representação do pai espiritual. Como você acessa essas coisas? Como a gente consegue ser liberto disso tudo? Como a gente consegue destravar? Como eu consigo entender que é tempo de avançar? Através de Jesus. Lucas 4, 17 e 19 fala o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pregar as boas novas aos pobres, liberar a palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Palavra. Proclamar liberdade aos presos. Preso não se move, mas Jesus está aqui para libertar os seus pés e as suas mãos para que você possa avançar e proclamar o ano da graça do Senhor. Algumas outras versões vão falar como o ano aceitável do Senhor. E para nós, na nossa cultura, a gente vai entender, é até difícil de entender o peso que isso tem. Mas para a cultura judaica, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor,
era conhecido como o ano do jubileu. Você era um escravo, você tinha uma dívida com alguém, por exemplo, eu devia para o Paulo, e aí eu me tornava, se eu não tinha como pagar, eu me tornava escravo dele. E eu tinha que servir na casa dele até eu chegar a um determinado momento. Então eu servia como escravo, eu me tornei um escravo. Mas tinha um ano que chegava, que era chamado do ano do jubileu, onde era feita uma oferta, que era feita por um sacerdote, e todas as dívidas eram canceladas. E esse era o ano da graça do Senhor, onde toda a escravidão era encerrada. Então, o Senhor está aqui para proclamar para você e te falar que esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano da graça para a tua vida. Esse é o ano que Ele vai te colocar em liberdade. Esse é o ano que Ele vai libertar a sua mente, somente através dele. Queria te convidar a ficar em pé, fechar os seus olhos. É tempo de avançar. Moisés morreu. Chegou a hora de você ir para o próximo nível. Chegou a hora de você avançar na tua vida. Chegou a hora de você sair desse lugar da margem. Você não foi criado para viver à margem. Você não foi criado para viver fora da vontade de Deus. O deserto é um lugar de cuidado, mas não é aí o destino. Por que Jesus dormia no barco quando a tempestade estava acontecendo, gente? Porque ele sabia que o fim da história dele não era morrendo afogado. O lugar que você está passando não é o lugar onde você vai estar. O destino profético que Deus tem para você está sendo liberado a partir de agora. Você não foi criado para viver à espera do maná. Você foi criado para entrar numa terra onde mana leite e mel. O seu lugar, o seu destino não é viver à margem, não é viver à espera de que Deus faça algo, mas Deus já fez, Ele está te convidando para entrar na terra. E se até aqui você serviu, você fez esperando recompensa, nessa manhã, essa é uma manhã que Deus te adota como um filho. A liberdade nesse lugar. Há um espírito de adoção, que o próprio Espírito de Deus, eu não posso fazer isso por você, mas Ele já fez isso para você. Talvez para alguns aqui essa manhã é uma manhã que Deus está ouvindo falando: se seja forte, corajoso, se mova, sai do lugar onde você está, chega de viver na margem. Ou talvez para alguns outros aqui é Jesus olhando nos seus olhos, dizendo: você não crê no que eu disse que eu faria? Talvez para alguns aqui essa manhã é uma manhã de descanso. Você não dorme à noite porque você não confia no que Deus vai fazer, e essa manhã é uma manhã que Deus está liberando descanso para a sua vida. Ou talvez até aqui você se moveu debaixo de um jugo, debaixo de um peso. E eu creio que essa manhã é uma manhã que você vai andar em liberdade como um filho. Um filho entra na casa do pai e acessa as coisas que tem na geladeira, ele liga a televisão, ele deita no sofá porque ele é filho. Não sei que vocês vão cantar, mas pode. Eu sei que o nosso tempo está bem em cima, gente. Quem me dá mais 10 minutos? 10 minutos. 10, 20, 30, obrigado. Sempre quis fazer isso. Mas eu creio que essa é uma manhã profética. Eu sei que a gente tem ceia, a gente faz isso o mais rápido possível. Mas eu creio que existem alguns momentos que a gente consegue orar do nosso lugar e tudo. Mas eu creio que existem momentos que dependem de ação nossa. Eu quero te deixar o convite. Se você sente que se você realmente quer avançar e como um ato profético, você quer vir até a frente como um ato: Deus, eu vou avançar na minha vida, eu vou avançar em direção à promessa. Eu quero deixar o altar aberto para você. Se o Espírito Santo falou com você e você entende: Deus, eu preciso sair de onde eu estou, Moisés precisa morrer na minha vida. Se você é essa pessoa, eu quero deixar o altar aberto. E aí a gente vai
você que está aqui na frente, sabe, não fique numa ação passiva, mas sabe, comece a clamar ao Senhor. Você sabe as promessas que Ele te fez, você sabe aquilo que Ele tem para você, sabe? Comece a derramar o seu coração, se libera desse lugar. Você não foi criado para viver na margem, o seu lugar não é na margem, a promessa para Deus para você não é no deserto, o lugar que Deus te criou para viver não é no lugar à margem, no lugar de escravidão, mas Deus te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Senhor, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. E porque nós somos filhos, nós temos acesso à herança. O Senhor liberou a Sua palavra, Pai. Liberar boas novas aos pobres. E existem boas novas aqui essa manhã. Existem boas notícias aqui essa manhã. Eu oro para que a gente não viva à margem mais, Deus. Para que a gente não viva uma vida paralisada mais, Deus. Chega de viver, Deus, uma vida no deserto e achar que está tudo bem. Chega de viver uma vida à margem, esperando o dia que alguma coisa vai acontecer. Mas nos leva, Deus, nos leva, Deus, nos leva, Deus, para o destino da Sua vontade, para o lugar da promessa, Deus. Nos leva, Deus, nos leva para o lugar para onde o Senhor nos criou para estar, Jesus. Eu oro para que todos os grilhões aqui, Pai, que prendem as pessoas, possam ser quebrados. Jesus, eu oro para que a gente possa correr com perseverança a corrida que nos é proposta, Deus. Eu oro para que o Senhor aumente nos a fé, Deus. Eu oro para que o Senhor aumente a convicção naquilo que o Senhor disse que faria, Deus. Que se o Senhor prometeu que faria, o Senhor é fiel e justo para cumprir o que faria, Jesus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir ou pensar. Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. A tumba vazia agora está. Vamos! O céu te adora. Vamos! Proclama Tua glória. Ressuscitaste, viverás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois Teu é o reino, Tua é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje
de pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que as armas com as quais lutamos não são carnais, elas são poderosas em Deus, capazes de arrancar e de arrasar fortificações. Nós aniquilamos pela palavra de Deus todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos agora todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Jesus, eu oro para que a partir de hoje a gente possa se mover, Pai, num espírito de liberdade. Eu oro para que essa manhã seja um marco profético, Jesus. Que pessoas aqui jamais se esqueçam daquilo que o Senhor fez aqui, Deus. E eu oro que daqui um ano, daqui um mês, daqui 6 meses, hajam testemunhos daquilo que foi conquistado hoje aqui, Jesus. Eu oro para que a gente possa sair daqui, Deus, não carregado de poder, mas carregado de autoridade, porque é isso que nós temos como filhos, como príncipes, como sacerdotes. Nós temos autoridade, e a nossa função é de remir o nosso trabalho, é de remir a nossa cidade, é de remir a nossa nação, é de remir a nossa família, é de dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro para que a gente possa sair daqui, Pai, com uma convicção em fé